Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu vou te contar a história da Marina, uma mulher que descobriu algo devastador sobre o marido dela. E olha, o que ela encontrou foi muito além de uma simples traição. Mas antes de eu te contar o que Marina descobriu, e acredite, você não vai acreditar no que ela encontrou, faz o seguinte para mim. Se você já está curioso com essa história, deixa aquele like agora, isso ajuda demais o canal. Se inscreve e ativa o sininho porque toda semana eu trago histórias reais que vão te deixar grudado na tela. E fica até o final porque quando você descobrir a verdade completa sobre o que Ricardo estava escondendo, eu garanto que você vai ficar de queixo caído. Prometo que vale cada segundo. Então vem comigo desde o começo. Existem momentos na vida que dividem tudo em antes e depois. Para Marina, esse momento chegou numa terça-feira comum de março, quando ela decidiu organizar o escritório do marido enquanto ele viajava a trabalho. Ela não estava procurando por nada. Não desconfiava de nada. Mas quando aquele envelope amarelado caiu de dentro de um livro velho, o mundo inteiro dela começou a desmoronar. Meu nome é Marina. Tenho 38 anos, sou professora de música em uma escola particular aqui em São Paulo, e sempre acreditei que tinha a vida que toda mulher sonha. Um casamento de 12 anos com Ricardo, um empresário bem-sucedido e atencioso. 2 filhos maravilhosos, Lucas de 10 anos e Sofia de 7. Uma casa confortável no Morumbi, finais de semana em família, planos para o futuro. Eu era feliz. Ou pelo menos, eu achava que era. Naquela terça-feira, Ricardo tinha viajado para Ribeirão Preto para fechar um contrato importante. Ele ficaria fora por 3 dias. Eu aproveitei que as crianças estavam na escola e decidi organizar o escritório dele, que estava uma bagunça há meses. Ricardo sempre foi meio desorganizado com papéis, e eu gostava de ajudá-lo a colocar tudo em ordem. Estava separando livros numa das estantes quando um volume antigo chamou minha atenção. Era um livro de filosofia que eu mesma havia dado a ele no nosso 2º ano de namoro. Peguei o livro com carinho, lembrando daquela época, e ao abri-lo, um envelope amarelado caiu no chão. No começo, pensei que fosse algum documento velho, talvez da faculdade dele. Mas quando peguei o envelope e vi que não estava lacrado, a curiosidade falou mais alto. Não costumo revirar as coisas do Ricardo, sempre respeitei a privacidade dele, mas algo naquele envelope me chamou a atenção. Era como se uma força invisível estivesse me dizendo para olhar. Abri o envelope com mãos trêmulas, sem entender ainda porque meu coração havia começado a bater mais rápido. Dentro havia uma certidão de nascimento. Uma certidão de nascimento de uma criança chamada Laura Costa, nascida em 15 de maio de 2016. 8 anos atrás. Meus olhos correram pelo papel, procurando entender o que aquilo significava. E então eu vi. No campo do pai, estava escrito, Ricardo Alberto Costa. Meu marido. No campo da mãe, Júlia Martins Ferreira. O mundo parou. Literalmente parou. Eu li aquilo 1, 2, 3 vezes, como se a cada nova leitura as palavras fossem se reorganizar e fazer outro sentido. Mas não. Estava ali. Preto no branco. Meu marido era pai de uma criança de 8 anos com uma mulher que eu não conhecia. 8 anos. A menina tinha 8 anos. Eu fiz as contas rapidamente na minha cabeça. 8 anos atrás, eu estava grávida da Sofia. Grávida. Enquanto eu carregava a filha dele no meu ventre, enquanto eu passava enjoos, ia às consultas sozinha porque ele estava sempre ocupado com trabalho. Enquanto eu sonhava com nossa família crescendo, ele estava tendo uma filha com outra mulher. Sentei no chão do escritório, ainda segurando aquela certidão, e simplesmente não consegui me mexer. Não consegui chorar, não consegui gritar, não consegui fazer nada. Era como se meu cérebro tivesse desligado, incapaz de processar aquela informação. Fiquei ali por horas. Literalmente horas. Quando finalmente consegui me levantar, já estava escurecendo lá fora. Peguei meu celular e vi várias mensagens da escola, preocupados porque eu não tinha buscado as crianças. Liguei para minha irmã, Patrícia, e pedi que ela buscasse Lucas e Sofia e ficasse com eles naquela noite. Disse que não estava me sentindo bem. E não era mentira. Patrícia, que sempre foi super protetora comigo, insistiu em vir até minha casa, mas eu disse que só precisava descansar, que no dia seguinte estaria melhor. Desliguei o telefone antes que ela pudesse insistir mais. Passei a noite inteira acordada, olhando para aquela certidão de nascimento. Peguei meu notebook e fiz o que qualquer mulher na minha situação faria. Procurei por Júlia Martins Ferreira nas redes sociais. Não foi difícil encontrá-la. O perfil dela não era privado. E ali estava ela.
Uma mulher bonita, de cabelos castanhos longos, sorriso largo, e nos braços dela, em dezenas de fotos, uma garotinha de cabelos cacheados e olhos castanhos. Laura. Minha mão tremeu ao rolar pelas fotos. Laura no primeiro dia de aula. Laura soprando velhinhas de aniversário. Laura na praia. E então eu vi uma foto de 3 meses atrás. Laura, Júlia e Ricardo. Os 3 juntos num parque, Laura nos ombros do meu marido, todo sorrindo para a câmera. A legenda dizia: nosso domingo perfeito em família. Foi nesse momento que eu vomitei. Corri para o banheiro e vomitei tudo que tinha no estômago. Chorei tanto que pensei que fosse desmaiar. Como? Como ele fez isso? Como ele conseguiu manter 2 famílias ao mesmo tempo? Como eu não percebi nada? Comecei a revirar minha memória, procurando sinais, pistas que eu tivesse ignorado. As viagens frequentes. As reuniões que se estendiam até tarde. Os finais de semana em que ele dizia ter compromissos de trabalho. Estava tudo ali, na minha cara, e eu não tinha visto nada. Ricardo voltou de viagem na quinta-feira à noite. Eu não disse nada. Fingi que estava tudo normal. Jantamos em família, ajudei as crianças com a lição de casa, assisti televisão com ele como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, eu estava morrendo. Cada vez que ele sorria para mim, cada vez que ele beijava as crianças, cada vez que ele dizia eu te amo antes de dormir, uma parte de mim se despedaçava um pouco mais. Esperei até sexta-feira à noite. Coloquei as crianças para dormir mais cedo, dizendo que eles tinham que descansar para o fim de semana. Preparei um jantar especial, acendi velas, coloquei uma música suave. Ricardo chegou do trabalho e se surpreendeu com tudo aquilo. Nossa, amor, que surpresa gostosa! Que ocasião especial é essa? Ele perguntou, me abraçando por trás enquanto eu terminava de arrumar a mesa. Eu me virei para ele, olhei bem nos seus olhos, aqueles olhos castanhos que eu amava tanto, e disse com a voz mais calma que consegui: precisamos conversar sobre Laura. A cor sumiu do rosto dele. Literalmente sumiu. Ele ficou branco, os olhos se arregalaram, e por um segundo eu vi o pânico puro atravessar seu rosto. E foi nesse segundo que eu tive certeza absoluta. Não era um engano. Não era uma confusão. Era a verdade. Marina, eu. Ele começou, mas eu levantei a mão. Senta, eu disse, apontando para a cadeira. Senta e me conta tudo. Desde o começo. E Ricardo, eu juro por tudo que é sagrado, se você mentir para mim agora, se você tentar minimizar ou esconder qualquer coisa, eu vou te destruir. Você me entendeu? Nunca tinha falado com ele daquele jeito. Em 12 anos de casamento, eu sempre fui a esposa compreensiva, a que evitava conflitos, a que cedia para manter a paz. Mas naquele momento, algo dentro de mim havia quebrado, e uma Marina que eu não conhecia tinha emergido. Ricardo sentou. Passou as mãos no rosto, respirou fundo, e começou a falar. Aconteceu há 9 anos, ele disse, sem conseguir olhar nos meus olhos. Eu conheci a Júlia num congresso em Campinas. Foi quando você estava grávida da Sofia. Eu estava estressado, assustado com a responsabilidade de ter mais um filho, e a gente acabou conversando no bar do hotel. Uma coisa levou a outra e... Vocês transaram, eu completei, minha voz dura como pedra. Foi só uma noite, Marina. Uma noite de fraqueza. Eu jurei para mim mesmo que nunca mais ia ver ela de novo. Mas então, 6 meses depois, ela apareceu no meu escritório. Estava grávida. Disse que o filho era meu. E você não pensou em me contar? Eu perguntei, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Eu fiquei apavorado. A gente tinha acabado de ter a Sofia, nossa vida estava uma correria, você estava exausta com 2 bebês pequenos. Eu não queria destruir nossa família. Então você criou outra família, eu disse, cada palavra saindo como uma facada. Você achou que a solução era ter 2 famílias. É isso. Não foi assim. No começo, eu só ajudava financeiramente. Mandava dinheiro todo mês, pagava as despesas da Laura. Mas conforme ela foi crescendo, eu comecei a querer estar presente. Eu sou o pai dela, Marina. Eu não podia simplesmente ignorar isso. Você tem visitado ela? Por quanto tempo? Ricardo fechou os olhos. Há 7 anos. Eu vou para Campinas 2 vezes por mês. Às vezes fico o fim de semana inteiro. As viagens de trabalho, alguns dos congressos. Marina, eu sei que não tem desculpa.
Eu sei que eu estraguei tudo. Eu levantei da cadeira, as pernas tremendo tanto que mal conseguia ficar em pé. 7 anos. Durante 7 anos você viveu uma mentira. Olhava nos meus olhos, dormia na minha cama, fazia amor comigo, e depois ia para Campinas viver com sua outra família. Não é assim. Júlia sabe que você é minha prioridade. Ela sempre soube que eu era casado. Essa frase me fez explodir. Sua prioridade? Prioridade? Ricardo, você tem uma filha com essa mulher. Você passa finais de semana com elas. Você postou foto nas redes sociais. Pelo amor de Deus. Que tipo de prioridade é essa? Foi então que tudo veio à tona. A raiva, a dor, a humilhação. Peguei um dos pratos bonitos da mesa e atirei na parede. Ele se estilhaçou num barulho ensurdecedor. Ricardo se levantou, tentando se aproximar de mim, mas eu recuei. Não encosta em mim. Não você ousa encostar em mim. Nessa hora, Lucas apareceu na porta da cozinha, ainda de pijama, os olhos assustados. Mãe, pai, por que vocês estão brigando? Meu coração se partiu ao ver meu filho ali, testemunhando aquilo. Respirei fundo, tentando me controlar. Filho, volta para o quarto. Mamãe e papai estão só conversando. Está tudo bem. Mas estava longe de estar tudo bem. Depois que Lucas voltou para o quarto, eu disse para Ricardo: você vai dormir no escritório hoje. Amanhã de manhã, você vai sair de casa antes das crianças acordarem. E na segunda-feira, a gente vai conversar sobre o divórcio. Marina, por favor, a gente pode conversar sobre isso. A gente tem 12 anos juntos, temos filhos. Eu cometi um erro terrível, eu sei, mas a gente pode superar isso. Vamos fazer terapia de casal, eu vou terminar com a Júlia, eu vou fazer o que for preciso. Terminar com a Júlia, eu repeti, incrédula. Ricardo, você tem uma filha com ela. Uma menina de 8 anos que te chama de pai. Você não vai simplesmente sumir da vida dela. E mesmo que você fizesse isso, mesmo que você cortasse todo o contato com elas, como você acha que eu vou conseguir olhar para você e não ver a traição? Como você acha que eu vou conseguir confiar em você de novo? Ele não tinha resposta. Porque não havia resposta possível. Passei o fim de semana inteiro em estado de choque. Não conseguia comer, não conseguia dormir, mal conseguia funcionar. Patrícia percebeu que algo estava errado e apareceu no sábado de manhã. Quando contei para ela, minha irmã quis ir até Campinas confrontar a Júlia pessoalmente. Tive que segurá-la. Não vai resolver nada, eu disse. A Júlia não é a vilã aqui. Bom, ela também não é inocente, mas o Ricardo é o meu marido. Ele é quem tinha compromisso comigo. Na segunda-feira, contratei um advogado. Comecei o processo de divórcio. Ricardo tentou de tudo para me fazer mudar de ideia, mas eu estava decidida. Nosso casamento tinha acabado no momento em que ele decidiu criar outra família. Mas a história não termina aqui. Na verdade, ela estava só começando. 2 semanas depois da descoberta, eu estava revirando papéis antigos no sótão, procurando documentos para o divórcio, quando encontrei uma caixa com fotos antigas da minha mãe. Minha mãe tinha morrido há 15 anos, de câncer, e eu evitava mexer nessas coisas porque ainda doía muito. Mas naquele dia, por alguma razão, decidi olhar as fotos. E foi quando eu vi algo que fez meu sangue gelar. Numa foto de mais ou menos 20 anos atrás, estava minha mãe num churrasco, sorrindo ao lado de várias pessoas. E uma dessas pessoas era a Júlia. Uma Júlia mais jovem, mas definitivamente ela. Peguei outras fotos. Em várias delas, Júlia aparecia. Júlia no aniversário da minha mãe. Júlia em um chá de bebê. Júlia no meu batizado. Como isso era possível? Como amante do meu marido estava em fotos da minha família de 20 anos atrás? Liguei imediatamente para Patrícia. Você conhece uma mulher chamada Júlia Martins? Ela era amiga da nossa mãe. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio longo demais. Patrícia, você está aí? Marina, de onde você tirou esse nome? Minha irmã perguntou, e havia algo estranho na voz dela. Responde a pergunta. Você conhece ela ou não? Outro silêncio. Conhecia. Júlia era a melhor amiga da nossa mãe. Elas se conheceram na faculdade e foram muito próximas por anos. Mas elas brigaram quando você tinha uns 15 anos e nunca mais se falaram. Por quê?
Meu mundo desmoronou pela segunda vez em 2 semanas. A outra mulher do meu marido, a mãe da filha dele, não era uma estranha qualquer. Ela tinha sido a melhor amiga da minha mãe. Marina? Marina, fala comigo. O que está acontecendo? Desliguei o telefone sem responder. Peguei meu carro e dirigi até Campinas. Não avisei ninguém. Não planejei nada. Simplesmente fui. Encontrei o endereço de Júlia nas redes sociais. Uma casa simples num bairro de classe média. Toquei a campainha, o coração batendo tão forte que eu achei que fosse sair do peito. Júlia abriu a porta. Ao me ver, ela empalideceu. Marina. Você conhecia minha mãe, eu disse, sem rodeios. Você era a melhor amiga dela. Júlia fechou os olhos, como se estivesse sentindo dor. Entra. A Laura está na casa da avó. A gente pode conversar. Entrei naquela casa sentindo como se estivesse entrando numa dimensão alternativa. As paredes eram cheias de fotos de Laura e Ricardo. Ricardo com a menina no colo quando ela era bebê. Ricardo ajudando ela a andar de bicicleta. Ricardo em todas as fases da vida da filha. Fotos que deviam estar na minha casa, com os meus filhos, mas estavam ali. Sentamos na sala. Júlia preparou um chá, as mãos tremendo tanto que a xícara batia no pires. Como você conheceu o Ricardo? Eu perguntei. Júlia respirou fundo. Através da sua mãe. Foi ela quem nos apresentou. O chão desapareceu debaixo dos meus pés. O quê? Foi há muito tempo, Marina. Você ainda era criança. Sua mãe e eu éramos muito amigas, e ela estava sempre tentando me arrumar namorado. Ela conheceu o Ricardo num evento da empresa onde ela trabalhava. Ele tinha acabado de se formar, estava começando a carreira. Sua mãe achou que a gente combinaria e nos apresentou. E vocês ficaram juntos? Por alguns meses. Foi um relacionamento breve, nada sério. Mas quando terminamos, eu e sua mãe continuamos amigas. Anos se passaram. Então, um dia, sua mãe me ligou toda empolgada dizendo que tinha alguém para eu conhecer de novo. Era o Ricardo. Ele tinha crescido na carreira, estava bem-sucedido, e sua mãe achou que devíamos dar uma segunda chance. Mas ele estava comigo nessa época, eu gritei. Nós já namorávamos. Eu não sabia, Marina. Sua mãe não mencionou você. Quando vi vocês dois juntos no jantar na casa da sua mãe, eu fiquei em choque. Confrontei sua mãe, e nós brigamos feio. Foi por isso que paramos de nos falar. Eu não conseguia processar aquilo. Minha mãe tinha tentado juntar meu namorado com a melhor amiga dela? Por quê? E o caso de vocês? Eu perguntei. Quando o Ricardo me traiu com você, você sabia quem eu era? Júlia assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sabia. Quando ele apareceu naquele congresso em Campinas, eu reconheci ele na hora. A gente conversou, bebeu demais, e as coisas aconteceram. Marina, eu sei que não tem desculpa. Eu sei que o que eu fiz é imperdoável. Mas eu estava sozinha há tanto tempo, e ver o Ricardo de novo, depois de todos aqueles anos. Você engravidou de propósito? A pergunta saiu antes que eu pudesse pensar. Não. Eu juro que não. Foi um acidente. Quando descobri, pensei em não contar para ele. Mas então me lembrei do que sua mãe sempre dizia, que toda criança merece conhecer o pai. Então eu contei. E o Ricardo decidiu ficar na sua vida. Decidiu ter 2 famílias. Ele não queria machucar você. Ele sempre disse que te amava, que vocês tinham uma família linda. Mas ele também amava a Laura. Ele não queria abandonar a filha dele. Então ele me abandonou, eu disse, a voz quebrando. Ele me abandonou sem eu saber. Viveu uma mentira comigo durante 7 anos. Júlia não disse nada. Não havia nada a dizer. Saí daquela casa mais confusa do que nunca. Dirigi de volta para São Paulo no piloto automático, a mente girando com todas aquelas revelações. Minha mãe tinha apresentado Ricardo e Júlia. Minha mãe tinha tentado juntá-los de novo, mesmo sabendo que ele namorava comigo. Por quê? Nada fazia sentido. Cheguei em casa e fui direto para o sótão. Precisava encontrar respostas. Vasculhei todas as caixas com coisas da minha mãe até encontrar o que estava procurando, o diário dela. Minha mãe escrevia religiosamente num diário desde jovem. Depois que ela morreu, eu nunca tive coragem de ler.
Parecia uma invasão de privacidade. Mas agora, eu precisava saber. Comecei a ler as entradas dos anos em que Ricardo e eu estávamos namorando. E o que eu encontrei me deixou completamente sem chão. Março de 2010. Encontrei a Júlia hoje para almoçar. Ela ainda está sozinha, e eu não aguento mais ver minha melhor amiga assim. Ela merece ser feliz. Pensei em apresentá-la de novo ao Ricardo. Eles combinavam tanto quando eram mais novos. Talvez agora, com os dois mais maduros, funcione. Abril de 2010. Marquei um jantar e convidei o Ricardo. Não disse para Marina que ele viria. Não disse para o Ricardo que a Marina estaria lá. Preciso ver se ainda há química entre ele e a Júlia. Minhas mãos tremiam enquanto lia. Minha mãe estava tentando sabotar meu relacionamento? Maio de 2010. O jantar foi um desastre. Ricardo e Marina estão namorando há 6 meses, e aparentemente, é sério. A Júlia ficou furiosa quando descobriu e me acusou de tentar manipular todo mundo. Estamos brigadas agora. Talvez eu tenha exagerado. Mas eu só quero que todos sejam felizes. A Júlia e o Ricardo eram perfeitos juntos. E a Marina? A Marina merece alguém que a ame de verdade. Essa última frase me acertou como um soco. O que ela quis dizer com isso? Ricardo não me amava de verdade? Continuei lendo, pulando para as entradas próximas ao nosso casamento. Novembro de 2012. Marina vai se casar com Ricardo daqui a 2 meses. Ela está radiante, mais feliz do que eu já vi. Não tenho mais contato com a Júlia, mas soube que ela ainda está sozinha. Uma parte de mim se arrepende de ter apresentado ela ao Ricardo todos aqueles anos atrás. Se eu não tivesse feito isso, talvez ela tivesse encontrado outra pessoa. E talvez o Ricardo. Não posso pensar assim. A Marina está feliz. É o que importa. Havia algo mais nessas entradas. Algo que minha mãe não estava dizendo claramente. Continuei lendo, agora avançando para os anos seguintes. Janeiro de 2015. Recebi uma ligação da Júlia hoje, depois de 5 anos sem nos falarmos. Ela estava chorando. Disse que tinha feito algo terrível, algo que vai mudar tudo. Não quis entrar em detalhes pelo telefone. Marcamos de nos encontrar semana que vem. Meu coração disparou. Janeiro de 2015. Foi quando Sofia nasceu. Foi quando Ricardo traiu. Janeiro de 2015. Me encontrei com a Júlia. Ela me contou tudo. Está grávida do Ricardo. Ela jura que não foi proposital, que aconteceu numa noite de fraqueza durante um congresso. O Ricardo não sabe ainda. Eu deveria contar para a Marina? Deveria destruir o casamento da minha filha? A Júlia me implorou para não dizer nada, disse que vai lidar com isso sozinha. Mas como posso guardar um segredo desses? Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Minha mãe sabia. Ela sabia desde o começo. Fevereiro de 2015. A Júlia contou para o Ricardo. Ele está em pânico. Veio me visitar, me implorando para ajudá-lo a esconder isso da Marina. Disse que foi um erro, que ama a Marina, que não quer perder a família. Eu deveria ter mandado ele contar a verdade. Eu deveria ter protegido minha filha. Mas quando olhei para Marina, tão feliz com a bebê recém-nascida nos braços, tão apaixonada pelo marido, não consegui. Disse para o Ricardo que ia guardar o segredo, mas só se ele assumisse a responsabilidade pela criança. Se ele fosse ser pai, que fosse até o fim. Eu estava soluçando agora, as páginas do diário manchadas pelas minhas lágrimas. Como minha mãe pôde fazer isso comigo? Como ela pôde saber que meu marido tinha outra filha e não me contar? As entradas seguintes eram ainda mais dolorosas. Minha mãe escrevendo sobre me ver feliz, sobre me ver planejando o futuro com Ricardo, sobre passar feriados em família, tudo enquanto sabia da verdade. Ela escreveu sobre se sentir culpada, sobre ter dificuldade para dormir, sobre questionar se tinha tomado a decisão certa. E então, as últimas entradas, escritas poucos meses antes da sua morte. Junho de 2015. O câncer voltou. Dessa vez, os médicos não dão muitas esperanças. Preciso colocar minhas coisas em ordem. Preciso decidir o que fazer sobre o segredo. A Marina merece saber a verdade? Ou é melhor deixá-la viver na sua felicidade, mesmo que seja uma felicidade baseada numa mentira? Julho de 2015. Chamei a Júlia para conversar. Disse a ela que, se algo acontecer comigo, ela precisa prometer que vai deixar a Marina em paz. Que vai deixar minha filha viver a vida dela.
A Júlia chorou muito, disse que nunca quis causar essa confusão toda. Ela prometeu que vai ficar longe. Mas eu sei que o Ricardo continua visitando a filha. Eu deveria contar? Faltam poucos meses. Talvez seja melhor levar esse segredo comigo. Setembro de 2015. Estou muito fraca agora. Mal consigo escrever. Marina está aqui comigo todos os dias, cuidando de mim com tanto amor. Ela é tão boa, tão pura. Eu falhei com ela. Protegi a mentira em vez de proteger minha filha. Mas agora é tarde demais. Só espero que ela me perdoe, onde quer que eu esteja. Fechei o diário e chorei como não chorava desde o dia em que minha mãe morreu. Chorei pela traição do Ricardo. Chorei pelo segredo da minha mãe. Chorei pela amizade quebrada entre ela e Júlia. Chorei por toda a teia de mentiras que tinha destruído tantas vidas. Mas havia ainda uma peça do quebra-cabeça que não se encaixava. Por que minha mãe tinha tanta insistência em juntar Ricardo e Júlia? Por que ela tinha dito que eu merecia alguém que me amasse de verdade? Havia algo mais nessa história. Vasculhei as caixas até encontrar um envelope lacrado com meu nome. Estava escondido no fundo de uma caixa de documentos antigos. Era a letra da minha mãe. Para Marina, abrir somente se necessário. Com mãos trêmulas, abri o envelope. Dentro havia uma carta e alguns documentos. Comecei a ler a carta. Minha querida Marina, se você está lendo isso, significa que descobriu sobre a Laura e sobre meu envolvimento nessa história toda. E provavelmente está se perguntando por que sua mãe faria algo tão terrível quanto esconder a verdade de você. Preciso te contar algo que nunca tive coragem de dizer pessoalmente. Algo sobre seu pai, sobre mim e sobre o Ricardo. Seu pai, como você sabe, morreu quando você tinha 5 anos. O que você não sabe é que eu o traí. Eu tive um caso, Marina. Um caso que durou mais de 1 ano. E esse caso foi com o pai do Ricardo. Eu me apaixonei por Roberto Costa quando você era pequena. Era errado, eu sabia, mas não conseguia parar. Seu pai descobriu e me deu um ultimato. Ou eu terminava tudo, ou ele pediria o divórcio. Eu terminei o caso, mas o estrago estava feito. Seu pai nunca mais confiou em mim. Nosso casamento se tornou uma casca vazia, mantida apenas por sua causa. Quando seu pai morreu naquele acidente, eu me senti terrivelmente culpada. Culpada por tê-lo traído, por ter destruído nosso casamento, por você ter crescido num lar sem amor. Anos depois, quando você começou a namorar o Ricardo, eu fiquei em choque. De todas as pessoas no mundo, você tinha que se apaixonar pelo filho do homem com quem eu tive um caso. Parecia uma piada cruel do destino. Eu tinha medo, Marina. Medo de que você e Ricardo fossem irmãos. Roberto e eu tivemos um caso durante a época em que você foi concebida. Existe uma possibilidade de que Ricardo seja seu meio-irmão. Eu nunca fiz o teste de DNA porque tinha medo do resultado. Tinha medo de destruir sua vida, de destruir a vida do Ricardo, de expor minha traição mesmo tantos anos depois. Por isso eu tentei separar vocês. Por isso eu tentei juntar o Ricardo com a Júlia. Eu achei que se conseguisse afastá-lo de você, vocês nunca descobririam a verdade. Mas vocês se casaram de qualquer forma, e eu passei todos esses anos atormentada com a possibilidade. Quando descobri sobre a Laura, parte de mim ficou aliviada. Se o Ricardo era capaz de trair você, se vocês eventualmente se separassem, então talvez a verdade nunca precisasse vir à tona. Eu sei que isso é egoísta. Eu sei que deveria ter te contado a verdade desde o começo. Mas eu era covarde. Preferi deixar você viver na ignorância do que arriscar destruir tudo. Nos documentos anexos, você encontrará informações sobre seu pai verdadeiro. Faça o teste de DNA, Marina. Descubra a verdade. Você merece saber quem você realmente é. Me perdoe por tudo. Me perdoe por ter sido fraca, por ter mentido, por ter colocado meus medos acima da sua felicidade. Eu sempre te amei mais do que tudo nesse mundo. Mesmo fazendo tudo errado, minha intenção era proteger você. Com todo o meu amor e arrependimento, sua mãe. Li a carta 3 vezes. 4 vezes. Cada palavra era uma bomba explodindo no meu peito. Ricardo poderia ser meu meio-irmão. Eu poderia ter me casado com meu meio-irmão. Tido filhos com ele. Peguei os documentos que estavam anexos. Eram papéis médicos antigos, registros de um laboratório de DNA e uma foto em preto e branco.
Na foto, estava minha mãe, jovem e bonita, ao lado de um homem mais velho de terno. No verso, estava escrito, eu e Roberto, 1989. Olhei para aquele homem tentando ver alguma semelhança com Ricardo. Os mesmos olhos castanhos. O mesmo formato de rosto. O cabelo com o mesmo tipo de ondulação. Meu estômago revirou. Precisava saber a verdade. Imediatamente. No dia seguinte, liguei para Ricardo. Minha voz deve ter soado estranha porque ele ficou preocupado na hora. Marina? O que aconteceu? Está tudo bem com as crianças? Preciso que você venha aqui agora. É urgente. E traga alguma coisa com DNA do seu pai. Uma escova de dentes, um pente, qualquer coisa. Meu pai? Marina, ele morreu há 5 anos, você sabe disso. Você guardou alguma coisa dele? Qualquer coisa. Houve uma pausa. Tem uma escova de barba que era dele. Minha mãe me deu como lembrança. Por que você quer isso? Só traz. Por favor. 1 hora depois, Ricardo estava na porta da minha casa com uma caixinha nas mãos. Abri a porta, mas não o deixei entrar. O que está acontecendo? Ele perguntou, confuso. Entreguei a carta da minha mãe para ele. Lê isso. Vi a cor sumir do rosto dele enquanto ele lia. Quando terminou, ele estava branco como papel. Isso não pode ser verdade, ele murmurou. Meu pai nunca mencionou nada sobre. Por isso vamos fazer o teste, eu disse, pegando a caixinha das mãos dele. Hoje mesmo. Fomos juntos até um laboratório particular que fazia testes expressos de DNA. Coletaram material meu e da escova de barba do pai do Ricardo. O resultado sairia em 48 horas. Foram as 48 horas mais longas da minha vida. Não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia parar de pensar. E se fossemos irmãos? E se nossos filhos fossem produtos de incesto? A ideia era tão horrível que eu vomitava só de pensar. Ricardo ligava a cada 2 horas, tão desesperado quanto eu. Se formos irmãos. Ele dizia, sem conseguir completar a frase. Eu sei, eu respondia. Eu sei. Quando o resultado finalmente chegou, pedi para Ricardo vir comigo buscá-lo. Sentamos na sala de espera do laboratório, lado a lado mas sem nos tocar, esperando que nos chamassem. Finalmente, uma médica apareceu com um envelope nas mãos. Senhor Costa? Senhora Costa? Entramos na sala dela. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o som dele nos meus ouvidos. A médica abriu o envelope e leu os resultados. Então, ela nos olhou e disse, de acordo com o teste de DNA, não há compatibilidade genética que indique parentesco entre Marina e o falecido Roberto Costa. Vocês não são irmãos. O alívio foi tão grande que minhas pernas falharam. Desabei na cadeira, soluçando incontrolavelmente. Ricardo também estava chorando, a cabeça entre as mãos. Não éramos irmãos. Nossos filhos não eram produtos de incesto. Pelo menos isso. Mas o alívio durou pouco. Porque quando saímos daquele consultório e a realidade voltou a me atingir, eu percebi que nada tinha realmente mudado. Ricardo ainda tinha me traído. Ainda tinha outra filha. Ainda tinha vivido uma mentira durante anos. E agora eu descobria que ele sabia da possibilidade de sermos irmãos e nunca tinha me contado. Você sabia? Eu perguntei quando estávamos no estacionamento. Você sabia que havia essa possibilidade? Ricardo fechou os olhos. Meu pai me contou pouco antes de morrer. Ele disse que tinha tido um caso com sua mãe anos atrás e que havia uma chance. Ele me implorou para nunca contar a você, para não destruir nossa família. E você achou certo esconder isso de mim? Eu gritei. Você achou certo continuar casado comigo, ter filhos comigo, sem saber se éramos ou não irmãos? Meu pai disse que não era possível. Ele disse que fez as contas e você não poderia ser filha dele. Eu confiei nele. Mas você não tinha certeza. E mesmo assim você continuou comigo, teve filhos comigo, arriscou tudo. Marina, eu te amava. Eu não podia perder você por causa de uma possibilidade remota. Você não me amava, eu berrei. Se você me amasse, não teria me traído. Se você me amasse, teria me contado a verdade. Você só pensou em você mesmo, Ricardo. Sempre só pensou em você. Entrei no meu carro e saí dali em alta velocidade, deixando Ricardo no estacionamento.
Dirigi sem rumo por horas, chorando, gritando, batendo no volante. Como minha vida tinha virado essa bagunça? Como eu tinha chegado nesse ponto? Quando finalmente consegui me acalmar, tomei uma decisão. Precisava confrontar todas as pessoas que tinham mentido para mim. Precisava fechar esse ciclo. Primeiro, fui atrás da minha tia Beatriz, irmã mais nova da minha mãe. Se alguém sabia de alguma coisa, era ela. Encontrei-a na casa dela, cuidando do jardim. Quando me viu chegando, ela sorriu, mas o sorriso desapareceu quando viu minha expressão. Marina? O que aconteceu? Você sabia, eu disse, sem rodeios. Você sabia sobre o caso da mamãe com o pai do Ricardo. Você sabia sobre a Laura. Você sabia de tudo. Tia Beatriz empalideceu. Por um longo momento, ela não disse nada. Então, ela suspirou e fez um sinal para eu entrar. Sentamos na sala dela, e ela começou a falar. Sua mãe me contou tudo pouco antes de morrer, ela disse. O caso com Roberto, a suspeita sobre sua paternidade, o segredo sobre a Laura. Ela estava carregando tanto peso, Marina, tanto arrependimento. Ela me fez prometer que eu nunca contaria nada a você, a menos que você descobrisse por conta própria. E você simplesmente concordou? Você não pensou que eu tinha direito de saber? Pensei. Claro que pensei. Mas sua mãe estava morrendo, Marina. E ela me implorou. Disse que você era feliz, que tinha uma família linda, e que expor a verdade só ia causar dor desnecessária. Ela queria que você continuasse feliz, mesmo que essa felicidade fosse baseada numa mentira. Mas não era felicidade real, eu gritei. Era uma ilusão. E todo mundo ao meu redor sabia disso menos eu. Eu sei, tia Beatriz disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sei, e eu peço desculpas. Mas você precisa entender que sua mãe fez tudo por amor. Ela estava tentando proteger você. Ela estava tentando proteger ela mesma, eu corrigi. Ela tinha vergonha do que tinha feito e preferiu me deixar no escuro do que lidar com as consequências. Tia Beatriz não discordou. Saí da casa dela me sentindo ainda mais perdida. Todas as pessoas que eu amava, todas as pessoas em quem eu confiava, tinham me mentido. Minha mãe, meu marido, minha tia, até Júlia, que tinha sido amiga da minha família. Nos dias seguintes, reuni todas essas pessoas numa reunião. Marquei na minha casa, numa tarde de sábado. Patrícia ficou com as crianças, dizendo que eu precisava resolver aquilo sozinha. Ricardo chegou primeiro. Depois Júlia, nervosa e claramente desconfortável. Por último, tia Beatriz. Todos se sentaram na sala de estar, aquela mesma sala onde eu tinha passado tantos momentos felizes, e agora parecia um tribunal. Eu chamei vocês aqui porque todos vocês mentiram para mim, eu comecei, minha voz fria e controlada. Todos vocês sabiam de partes da verdade e escolheram me manter no escuro. Então agora, eu quero que vocês me contem tudo. Sem omissões, sem meias-verdades. Tudo. Foi Júlia quem começou. Ela contou sobre a amizade com minha mãe, sobre o primeiro relacionamento com Ricardo, sobre a briga quando descobriu que ele namorava comigo. Contou sobre o encontro no congresso, sobre a gravidez, sobre a decisão de contar para Ricardo. Eu nunca quis destruir seu casamento, ela disse, chorando. Mas eu também não podia criar minha filha sozinha fingindo que o pai não existia. Sua mãe me disse que você merecia viver sua fantasia de família perfeita. Ela me implorou para deixar você em paz, para não contar nada. E eu concordei porque achei que era o certo. O certo, eu repeti, incrédula. Como isso poderia ser o certo? Sua mãe disse que você era frágil, Júlia continuou. Disse que você tinha passado por muita coisa depois que seu pai morreu, que você finalmente tinha encontrado estabilidade com o Ricardo. Ela não queria tirar isso de você. Minha mãe não tinha o direito de decidir isso por mim, eu gritei. E você também não. Foi a vez do Ricardo falar. Ele confessou tudo de novo, mas dessa vez com mais detalhes. Contou sobre os finais de semana em Campinas, sobre como ele tinha criado uma rotina lá, sobre como Lauro chamava de pai e esperava por ele ansiosamente. Eu me sinto um monstro, ele disse. Eu vivo uma mentira há tanto tempo que nem sei mais quem eu sou. Eu amo você, Marina. Sempre amei. Mas eu também amo a Laura. Ela é minha filha. E eu não posso simplesmente abandoná-la. Ninguém está pedindo para você abandonar sua filha, eu disse. O que eu não consigo entender é como você achou que poderia viver essa vida dupla indefinidamente.
O que você achava que ia acontecer? Eu não pensei, Ricardo admitiu. Eu só ia vivendo, um dia de cada vez, esperando que de alguma forma tudo se resolvesse sozinho. Tia Beatriz foi a última a falar. Ela contou sobre as conversas com minha mãe nos últimos meses de vida dela, sobre como minha mãe estava atormentada pela culpa. Ela me fez prometer uma coisa, tia Beatriz disse. Ela me fez prometer que, se você descobrisse a verdade e ficasse muito mal, eu deveria te contar algo. Contar o quê? Tia Beatriz respirou fundo. Que seu pai sabia. Seu verdadeiro pai, o homem que te criou, ele sabia sobre o caso da sua mãe. E ele te amava mais do que tudo no mundo mesmo assim. Mesmo sabendo que havia uma chance de você não ser filha dele biologicamente, ele nunca te amou menos. Sua mãe queria que você soubesse disso. Queria que você soubesse que você foi amada, sempre, independentemente do DNA. Essa revelação me quebrou de uma forma que as outras não tinham feito. Desabei no sofá, soluçando tão forte que mal conseguia respirar. Meu pai tinha me amado. Meu pai, que eu via como herói da minha infância, que tinha morrido num acidente de carro quando eu tinha 5 anos, ele tinha me amado incondicionalmente mesmo com todas essas dúvidas. E agora ele não estava mais aqui para eu agradecer. Para eu dizer que o amava também. Para eu dizer que, DNA ou não, ele era meu pai verdadeiro. Os dias seguintes foram um borrão. O processo de divórcio avançou. Ricardo saiu de casa definitivamente. Tivemos que sentar com Lucas e Sofia e explicar, da forma mais gentil possível, que papai e mamãe não iam mais morar juntos. Lucas, com seus 10 anos, fez perguntas difíceis. É por causa da Laura? Ele perguntou. Descobri que Ricardo já tinha contado para os meninos sobre a meia-irmã semanas antes. Não é só por causa disso, eu expliquei. Papai e mamãe têm muitas diferenças que não conseguimos resolver. Mas isso não muda o fato de que nós dois amamos vocês muito. Sofia chorou muito. Ela era mais nova e não entendia direito porque a família estava se separando. Tudo que ela sabia é que as coisas tinham mudado e ela não gostava disso. Foi a parte mais difícil de tudo. Ver meus filhos sofrendo por causa das escolhas dos adultos ao redor deles. Ver a confusão nos olhos deles, a tristeza. Eu me senti a pior mãe do mundo, mesmo sabendo que nada daquilo era minha culpa. 3 meses depois da descoberta, o divórcio foi finalizado. Ricardo ficou com a guarda compartilhada das crianças. Ele vendeu a casa onde vivíamos e comprou um apartamento mais próximo do meu. E pela primeira vez em anos, eu estava sozinha. Realmente sozinha. As primeiras semanas foram terríveis. Eu acordava no meio da noite em pânico, sentindo como se estivesse afogando. A casa parecia grande demais, vazia demais. Quando as crianças iam passar o fim de semana com o pai, o silêncio era ensurdecedor. Comecei a fazer terapia. Minha terapeuta, doutora Paula, me ajudou a entender que eu tinha passado a vida inteira me definindo pelos relacionamentos. Filha, esposa, mãe. Mas quem era Marina sem essas etiquetas? Eu não sabia. Você precisa se reconectar consigo mesma, ela dizia. Precisa descobrir quem você é quando não está cuidando de todo mundo ao seu redor. Foi um processo doloroso. Tinha dias em que eu não queria sair da cama. Dias em que eu questionava se valia a pena continuar. Mas lentamente, muito lentamente, comecei a me encontrar. Voltei a tocar piano. Eu tinha sido uma pianista promissora na juventude, tinha até ganhado alguns concursos regionais. Mas quando me casei e tive filhos, deixei a música de lado. Agora, eu comprei um piano digital para o meu apartamento e comecei a tocar de novo. No começo, meus dedos estavam enferrujados, as músicas não saíam como eu queria. Mas conforme eu praticava, conforme eu me entregava à música, algo dentro de mim começou a se curar. A música sempre tinha sido minha forma de expressar o que não conseguia dizer com palavras. E agora, eu tinha muita coisa para expressar. 6 meses depois do divórcio, tomei uma decisão que me surpreendeu. Decidi conhecer a Laura. Ricardo ficou chocado quando eu disse a ele. Tem certeza? Ele perguntou. Não precisa fazer isso, Marina. Eu entendo se você não quiser. Não estou fazendo por você, eu disse. Estou fazendo por mim. E pelos meus filhos. Laura é meia-irmã deles. Eles têm o direito de conhecê-la. E eu preciso olhar para ela e ver que ela é só uma criança inocente em tudo isso. Marcamos um encontro num parque. Júlia estava lá também, visivelmente nervosa.
Laura era uma menina linda, de cabelos cacheados como os do Ricardo e olhos grandes e curiosos. Quando ela me viu, ficou tímida, se escondendo atrás do pai. Mas então Sofia correu até ela e disse: Oi, você é a Laura? Eu sou sua irmã. Foi lindo e doloroso ao mesmo tempo ver as três crianças brincando juntas. Lucas ficou mais reservado no começo, mas logo se juntou às meninas. E ali estava a família que poderia ter sido, se as circunstâncias fossem outras. Júlia se aproximou de mim enquanto observávamos as crianças. Obrigada, ela disse baixinho. Obrigada por deixar eles se conhecerem. Não foi fácil, eu admiti. Mas eles não têm culpa de nada. E merecem ter uma relação uns com os outros. Eu quero que você saiba que eu sinto muito, Júlia continuou. Sinto muito por tudo. Se eu pudesse voltar no tempo. Não adianta pensar nisso, eu a interrompi. O que aconteceu, aconteceu. Agora a gente só pode seguir em frente. E foi o que eu fiz. Segui em frente. 1 ano depois do divórcio, abri um pequeno estúdio de música. Comecei a dar aulas de piano para crianças e adultos. Era algo que eu sempre tinha querido fazer, mas nunca tinha tido coragem. Agora eu tinha. O estúdio era pequeno, só uma sala alugada num prédio comercial, com 2 pianos e algumas cadeiras. Mas era meu. Completamente meu. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti orgulhosa de mim mesma. Meus alunos começaram a aumentar. Descobri que eu tinha talento para ensinar, que eu amava ver as pessoas descobrindo a beleza da música. Cada aluno novo era uma vitória, cada recital que organizava era uma afirmação de que eu estava construindo algo real. As crianças estavam se adaptando bem à nova realidade. Lucas tinha amadurecido muito e se tornou mais próximo de mim. Sofia ainda tinha seus momentos difíceis, mas a terapia estava ajudando. E a relação deles com Laura estava florescendo naturalmente. Ricardo e eu desenvolvemos uma relação estritamente coparental. Não éramos amigos, provavelmente nunca seríamos, mas conseguíamos conversar civilizadamente sobre as crianças. Ele continuava com Júlia, e eu tentava não pensar muito nisso. Tia Beatriz e eu reconstruímos nossa relação aos poucos. Levou tempo, muito tempo, mas eventualmente consegui perdoá-la. Ela estava só tentando honrar o último pedido da irmã, mesmo que isso significasse me machucar. Quanto à minha mãe, essa foi a ferida mais difícil de curar. Passei meses furiosa com ela, sentindo-me traída por ela. Como ela pôde me fazer aquilo? Como ela pôde escolher me manter na ignorância? Mas com o tempo, com muita terapia e muita reflexão, comecei a entender. Minha mãe não era perfeita. Ela era humana, com seus próprios medos, suas próprias fraquezas. Ela cometeu erros terríveis, sim. Mas ela também me amou da melhor forma que ela sabia. Um dia, 2 anos depois de descobrir tudo, visitei o túmulo dela. Levei flores, sentei no chão frio e conversei com ela como se ela ainda estivesse viva. Eu entendo agora, mãe, eu disse. Entendo que você estava tentando me proteger, mesmo que do jeito errado. Entendo que você carregava seus próprios arrependimentos e não sabia como lidar com eles. Eu ainda estou magoada. Ainda dói pensar em tudo o que aconteceu. Mas eu te perdoo. Porque guardar raiva não vai mudar nada. E porque, apesar de tudo, você foi uma boa mãe na maior parte do tempo. Chorei ali por horas. Chorei por tudo que tinha perdido. Chorei por tudo que tinha descoberto. Mas também chorei de alívio. Alívio por finalmente estar fazendo as pazes com o passado. Hoje, 3 anos depois daquela terça-feira que mudou tudo, posso dizer que estou bem. Não estou completamente curada, algumas feridas ainda doem quando as toco. Mas estou bem. Meu estúdio de música está prosperando. Tenho 25 alunos regulares e uma lista de espera. Organizei meu primeiro recital público mês passado, e foi lindo ver meus alunos tocando para uma plateia cheia. Conheci alguém novo. Não é nada sério ainda, só estamos nos conhecendo, mas ele me faz sorrir. Seu nome é Fernando, ele é professor de literatura na escola onde eu dava aulas. Nós nos reencontramos num evento da escola e começamos a conversar. Ele sabe da minha história, de tudo que aconteceu, e não saiu correndo. Isso já é alguma coisa. Lucas está no 1º ano do ensino médio e quer ser arquiteto. Sofia descobriu que ama desenhar e passa horas fazendo ilustrações elaboradas. Eles ainda veem o pai regularmente e têm uma boa relação com a Laura. As 3 crianças são próximas, e ver isso me aquece o coração.
Ricardo e Júlia continuam juntos. Ouvi dizer que eles estão pensando em se casar. Não vou mentir, ainda dói um pouco pensar nisso. Mas não é mais aquela dor lancinante do começo. É mais como uma cicatriz antiga que incomoda de vez em quando. Aprendi muita coisa nesses 3 anos. Aprendi que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre melhor que a mentira. Aprendi que eu sou mais forte do que imaginava. Aprendi que minha identidade não pode depender dos papéis que eu ocupo na vida das outras pessoas. Aprendi que está tudo bem não estar tudo bem. Que a cura não é linear, que tem dias ruins mesmo depois de muitos dias bons. Aprendi a pedir ajuda quando preciso, a chorar quando tenho vontade, a celebrar as pequenas vitórias. Mas acima de tudo, aprendi que eu mereço a verdade. Mereço autenticidade. Mereço relações baseadas em honestidade, não em mentiras bem-intencionadas. E mereço ser feliz de verdade, não numa fantasia construída por outras pessoas. Olho para a mulher que eu era 3 anos atrás, aquela Marina que organizava o escritório do marido sem desconfiar de nada, e mal a reconheço. Ela era ingênua, vivendo numa bolha de ilusões. Eu sinto pena dela. Mas também sinto gratidão, porque foi ela quem abriu aquele envelope amarelado e começou essa jornada.